Eu acho que vocês nunca viram um pastor pregando desse jeito. Mas eu quero dizer para vocês que vou fazer 34 anos na segunda-feira e nunca na minha vida aconteceu isso. Já viajei esse Brasil, lugares longe de avião, já fui para o outro lado do mundo de avião e nunca me aconteceu isso. Mas hoje, quando estava vindo para cá, senti uma dor muito forte, quando eu desci do carro. Peguei meu filhinho pequeno que está aqui comigo e praticamente eu senti que as pernas já não andavam mais. Fiquei parado, o pessoal me trouxe aqui. Pensa numa dor mais terrível que você possa imaginar. Não tem posição, mas tem coisas que só Deus faz, porque a única posição que eu encontrei foi ficar de joelhos. A única posição que eu tentei ficar de pé, com os irmãos me segurando, me apoiando, não consegui ficar de pé. E a única posição que Deus me permitiu ficar foi de joelhos. E eu falei para o Rafa, para os irmãos que estão aqui, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus, e apesar da dor, apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo isso, o nosso Deus é maior do que tudo. Eu vou trazer essa palavra que Deus nos deixou aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Porque nada pode nos parar. Nada pode nos parar. E eu quero trazer essa palavra de Deus para o teu coração que está aqui. E eu queria que você... É estranho acostumar no começo ver um pastor ministrando assim, mas eu sei que... Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar naquilo que Ele quer trabalhar. Deixa Ele fazer naquilo que Ele quer fazer. Porque tudo na vida tem um propósito. A Bíblia diz porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então creio, em nome de Jesus, a gente tem que aprender a adorar a Deus e a servir a Deus, não é só no tempo bom, mas é na dor, na dificuldade. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, enquanto a gente tiver, a coluna está aqui, não posso ficar de pé, mas a voz está boa. Então com a minha voz eu vou pregar e eu vou entregar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês me vissem em pé, eu vou para um lado e corro, e vou para o outro, mas glória a Deus, a melhor posição é essa que nós estamos, para mostrar que quem fala e quem faz é Deus, e o poder dele. Essa semana Deus me deu uma palavra, e eu compartilhei no nosso grupo de intercessão. A palavra que Deus me deu é essa: o poder de Deus, ele se torna maior naqueles que são fracos. E é nessa, eu estava aqui, eu lembrei desse versículo. Foi na quinta-feira Deus me deu essa palavra. E hoje eu estou aqui nessa situação. Mas vocês vão ser testemunha de que o poder de Deus não vem pela eloquência, de que o poder de Deus não vem pela forma como a pessoa fala, mas o poder de Deus vem pela nossa fraqueza. Vocês vão ver que pela fraqueza desse pastor e desse pregador, Deus vai tocar as nossas vidas aqui nessa noite. Amém? Então vamos lá, então abra sua Bíblia aí. Lá eu estou acostumado o seguinte, lá a gente diz assim, ó, abra a Bíblia, e o pessoal dá um brado bem forte, porque nós amamos a palavra de Deus. Então vamos fazer de conta que eu não pedi para vocês, eu vou falar mais uma vez, você vai dar o brado mais alto se você puder. Abra a sua Bíblia. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Se fôssemos talvez compartilhar um tema, o tema seria dessa palavra, One Life. Uma vida. Amém? Todos acharam aí, amém? Amém? Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Diga assim comigo: passou pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Diga assim, teve piedade. Diga assim, teve compaixão. Verso 34, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Amém? Eu quero orar. Pai, o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. E o Senhor, antes de tudo, ó Pai, nos deu uma palavra. E, ó Deus, eu quero compartilhar essa palavra aqui nessa noite. Me dê forças, ó Deus, para compartilhar. Me dê força, ó Deus, para trazer esta palavra neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra do bom samaritano talvez é uma das parábolas mais conhecidas. E essa passagem aqui é uma passagem que inquieta meu coração há muito tempo. E quando eu olho para essa passagem aqui, eu olho para essa palavra, ela talvez é um dos exemplos mais claros do que é o reino de Deus. Ela talvez é das melhores explicações do que significa o evangelho. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós encontramos um homem, um doutor na lei, um perito na lei, um homem talvez cheio de orgulho, um homem que se achava o máximo, e ele chega diante de Jesus, e a Bíblia diz que quando esse homem chega diante de Jesus, ele tem um propósito, e o propósito dele era colocar Jesus à prova. Ele não queria simplesmente uma resposta, esse homem não estava procurando ajuda, esse homem queria que Jesus falasse algo para que ele pudesse condenar Jesus. E quando nós vemos esse texto e esse homem que está aqui, ele vai até Jesus e pergunta, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, uma das perguntas mais importantes que nós podemos fazer. A pergunta mais importante dessa vida é, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Por quê? Porque essa nossa vida é passageira, essa nossa vida é breve. E esse homem está perguntando para Jesus, e Jesus diz, olha, é simples. É só você cumprir os mandamentos. Naquela época, meu irmão, havia mais de 600 mandamentos. E esse homem, como doutor da lei, perito da lei, ele resume todos esses mandamentos em 2. Ele diz, o resumo de tudo é o seguinte, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus olha para ele e diz, você respondeu bem, faça isso e você viverá. Mas esse homem aqui, ele não está satisfeito. Esse homem, ele olha para Jesus e de certa forma, ele queria arrumar alguma coisa para incriminar Jesus. E a Bíblia diz que ele vai tentar se justificar. E ele diz assim, mas quem é o meu próximo? Diga assim comigo, quem é o meu próximo? Porque toda a lei resume-se em 2 coisas, amar a Deus, mas também amar o próximo. A lei de Deus. E a pergunta desse homem sendo respondida é, para eu ser salvo, eu tenho que amar a Deus, mas eu também tenho que amar o meu próximo. E aí ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? O que eu tenho que fazer? Quem é a pessoa que eu tenho que amar? E Jesus, ele vai e ele conta essa parábola de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, esse homem, ele é assaltado por ladrões. E esses homens pegam, espancam esse homem que está aqui, roubam tudo que ele tem. A Bíblia diz que ele fica nu e ele fica quase morto. Esse homem aqui, ele sofre esse assalto, esse incidente. E Jesus diz que esse homem estava caído, quase morto, e vai passando um sacerdote. O sacerdote, ele olha o homem, ele vê a situação, mas a Bíblia diz que ele passa de longe, ele passa do outro lado. A Bíblia diz que também um levita, que são figuras de religiosos, figuras, é como se fossem os músicos hoje, os pastores. Eles olham para aquele homem caído, mas eles têm as suas responsabilidades. Então a Bíblia diz que eles passam
pelo outro lado. Ou seja, se aquele homem estava do lado esquerdo, eles passam pelo lado direito, porque eles não querem parar. E Jesus diz que vem passando um samaritano. E esse samaritano está de viagem. Quando esse samaritano ele olha, ele vê o homem caído, quase morto, ele para. E quando esse homem aqui, ele para, ele imediatamente vai ver a situação e ele percebe que o homem não estava morto, mas esse homem ainda tinha vida. Ele pega o azeite, ele pega o vinho e ele começa a curar as feridas desse homem que está caído. Ele pega esse homem, coloca no cavalo e ele leva até uma hospedaria e ele cuida daquele homem a noite toda. No outro dia, quando amanhece o dia, ele provavelmente tinha um compromisso muito sério. Ele provavelmente tinha um compromisso que ele não podia faltar. E ele diz para o dono daquela hospedaria: olha, eu tenho que sair. Mas eu quero dizer para vocês que esse homem que está aqui, se porventura ele tiver mais algum gasto, se ele precisar de mais alguma coisa, eu vou voltar de viagem para ver como é que ele está. E eu vou pagar tudo que ele necessitar. Jesus, através dessa parábola, ele olha para esse religioso que havia perguntado para ele, e ele diz: quem você acha que é o próximo desse que estava caído no caminho? E o religioso diz: o próximo é esse que usou de misericórdia. Agora, pastor, o que nós podemos aprender através dessa palavra hoje? Eu disse para vocês que essa parábola e essa passagem é talvez o melhor resumo do que significa o reino de Deus. O melhor resumo do que significa o evangelho de Jesus. Por que você fala isso, pastor? Porque eu tenho uma preocupação muito grande. Eu tenho uma preocupação porque eu ouvi um pastor dizendo, e essa frase que ele dizia, eu me assustei, porque ele dizia: vai chegar um tempo que nós vamos ter que evangelizar os evangélicos. Vai chegar um tempo que nós vamos ter que pregar o evangelho para os evangélicos. Porque, meu irmão, nem tudo o que é Bíblia, você pode pregar a Bíblia, você pode pregar a palavra de Deus, mas existe um propósito principal. Eu posso usar a Bíblia para ganhar dinheiro com ela. Eu posso usar a palavra, eu posso pegar passagens isoladas e eu posso usar para talvez colocar aquilo que eu quero, mas a palavra de Deus, ela tem um propósito principal. E aqui, quando nós olhamos para esse texto, o que nós percebemos? Jesus está falando de um modelo religioso. Jesus está falando de um modelo que foi construído e que a preocupação desses religiosos, desse modelo que foi construído, a preocupação deles não é com aqueles que estão caídos no meio do caminho. A preocupação deles é com o templo. Por que, pastor? Porque tanto o sacerdote quanto o levita, eles eram figuras que trabalhavam no templo. Os levitas, por exemplo, eles tinham muitas responsabilidades, mas todas ligadas a esse templo. O sacerdote tinha responsabilidades todas ligadas ao templo. E o que nós observamos? Que esses homens, quando eles se deparam com esse homem caído, a preocupação deles mais é o templo do que aquela pessoa que está caída. Por que eu falo isso nessa noite? Porque eu fico observando muitas coisas. Eu sou pastor de igreja, eu pastorei 2 igrejas juntamente com a minha esposa. E deixa eu falar para você, a gente chega uma hora que a gente começa a amar muito o templo. A gente começa, eu sou músico também, e a gente começa a colocar uma aparelhagem de som bem legal, a gente investe. A gente começa a comprar instrumento legal, a gente começa a trabalhar com mídia, painel de LED e tal. Pastor, tem alguma coisa contra isso? De jeito nenhum, eu não vejo a hora de a gente poder fazer tudo aquilo que eu penso no nosso templo. A gente começa a pintar as paredes, tem algum problema com isso? Não, minha igreja também, a parede é preta. A gente começa a colocar iluminação, tem algum problema com isso? Não, nós estamos agora essa semana investindo em iluminação nova na igreja. Tem algum problema com isso? De jeito nenhum, isso é bênção. Mas o que você está falando, pastor? Estou falando que nós estamos gostando muito do templo. Nós estamos amando muito o templo.
o ar-condicionado, o som legal, a banda que toca super legal. E a gente chega aqui, a gente adora, a gente abraça, a gente cai na unção. E isso é maravilhoso, e é maravilhoso. Mas a igreja está esquecendo algo. A igreja está esquecendo que ela não foi chamada para estar num templo. Meu irmão, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 16 que a igreja não foi chamada para estar num templo. A igreja foi chamada para ir para o inferno. Como assim, pastor? Você está dizendo que a igreja foi chamada? Meu irmão, a igreja não foi chamada para ir para o céu. A igreja foi chamada para ir para o inferno. Pastor, você é doido, você está falando um negócio desse? Não, estou falando da Bíblia, porque Jesus diz, Mateus capítulo 16, se eu não me engano, verso 18, ele vai dizer assim, ó: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa isso? O que esse texto representa, meu irmão? As portas do inferno, fala das moradas do inferno. E a Bíblia está dizendo que a igreja iria romper, iria destruir as portas do inferno. A igreja iria avançar, adentrar o inferno e arrancar as vidas que estão lá dentro. Então você que está aqui nessa noite, você foi chamado para ir para o inferno, resgatar as vidas que estão lá. Por que você fala do templo? Porque para esse sacerdote levita, o mais importante para eles não era o homem que estava caído. O mais importante não era a necessidade daquela pessoa que estava ali. Mas o mais importante para esses homens era o templo. E deixa eu falar para vocês, esse lugar aqui é maravilhoso. Assim como o lugar que nós estamos, em Junqueirópolis, em Tupi Paulista. Mas deixa eu falar algo para você. Nós não podemos nos conformar com este lugar. Nós não podemos nos conformar com as programações deste lugar. Por quê? Porque sabe de uma coisa? Eu estava estudando esse texto agora à tarde. E a nossa ideia, a gente diz assim, ó: eu vou para a igreja. Primeiro que a gente fala igreja não tem nada a ver com isso. Igreja somos nós. Ou seja, nós dizemos assim: eu vou para o templo buscar... Buscar quem? A Deus. Diga assim: eu vou para o templo buscar a Deus. Mas vamos pensar comigo. Meus irmãos, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 25, no finalzinho, Jesus diz assim, ó: eu tive sede e me deste. Participa comigo aí, meu irmão. Eu tive sede, eu tive fome, eu estive preso, eu estive nu e me vestiste. Jesus está dizendo, aí as pessoas perguntam: mas Jesus, quando te vimos com sede e não te demos de beber, quando te vimos com fome e não te demos de comer, quando te vimos nu e não te vestimos, ou quando te vimos preso e não fomos te visitar? E Jesus vai dizer: quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que a gente diz assim: olha, eu vou para o templo buscar a Deus, mas Deus está naquele homem que está caído no meio do caminho. O Deus que Jesus está dizendo, olha, o Deus não está lá no templo. O Deus está nas pessoas que estão caídas no meio do caminho, por causa da droga, da depressão, por causa da ansiedade, por causa de tantas coisas. Meu irmão, Deus está em cada pessoa que nós devemos anunciar o evangelho. Quantos estão entendendo essa noite? Meu irmão, é Jesus que está dizendo: quando você deixasse de fazer a um desses pequeninos, você deixasse de fazer a mim. Cada pessoa que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós estamos fazendo para Deus ou estamos deixando de fazer para Deus? Quando nós olhamos para esses homens aqui, eles estão entorpecidos com as luzes, a fumaça, as programações. Mas diga assim: eu. Diga forte, diga eu. Fui chamado para ir para o inferno, resgatar as vidas que estão aprisionadas. Diga aleluia. Aleluia. Agora preste bem atenção. Esses homens aqui representam aquilo que havia de referência
de religião naquela época. Tanto o sacerdote quanto o levita que estão aqui, eles representam um sistema, ou seja, eles estão no templo, estão adorando, eles estão servindo a Deus, ou prestando o serviço a Deus. Mas Jesus está dizendo, aqui Jesus está falando, a verdadeira religião não é somente aquilo que fazemos no nosso templo. Meu irmão, adorar a Deus não é simplesmente nós estarmos aqui cantando, adorando, não. Nós temos que entender que o nosso chamado é para o mundo. Agora eu queria compartilhar algo com vocês, porque Jesus vai dizer, e Jesus vai falar de um homem, um samaritano. Não dá tempo de entrar em detalhes com vocês, mas quem eram os samaritanos? Eram as piores pessoas que um judeu podia imaginar. Então, por exemplo, você tem uma ideia, na época, o judeu era tão odiado, que quando eles ficavam bravos com alguém, eles xingavam alguém de samaritano. Eles falavam assim, ô samaritano. Pra você entender, como a gente fala hoje, ô corintiano, entendeu? É forte, é muito pesado essa palavra. Eles tinham um ódio muito grande. E Jesus está dizendo, olha, um samaritano, ele também ia passando pelo mesmo lugar. Aquele homem, ele ia passando e ele vê aquele que estava caído. E aqui, algo muito profundo. A Bíblia diz que o coração, no coração, olha que demais essa palavra. No coração daquele samaritano, a Bíblia diz que ele teve compaixão daquele homem que estava caído naquele lugar. Meus irmãos, o Deus que servimos, preste bem atenção no que eu vou te falar. O Deus que servimos, Ele vai produzir algo no coração da gente. Você sabe por quê? Nós nos tornamos iguais àqueles que nós adoramos. Nós nos tornamos iguais, meu irmão. Jesus veio para ser primogênito de muitos. O propósito de Deus enviando o Espírito Santo é que o Espírito Santo gerasse em nós e nos tornássemos iguais a Jesus. O projeto de Deus para as nossas vidas é que nós nos parecêssemos com Jesus. Agora olha que interessante, Jesus está dizendo, olha, o sacerdote judeu, o levita judeu, o conhecedor da palavra, o conhecedor daquelas leis, ele não tinha algo no coração chamado compaixão, mas um samaritano, ele tinha compaixão no coração dele. O que é compaixão? Você vai ler em várias passagens dos evangelhos, a Bíblia vai dizer assim, ó, e Jesus vendo as multidões teve, e Jesus vendo ao cego, Jesus teve. Meu irmão, em várias passagens você vai ver Jesus dizendo, olha, a Bíblia vai dizer, Jesus teve compaixão. Agora é interessante que o samaritano, algo é produzido no coração dele, que também é produzido no coração de Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é pessoa que canta bem, não é pessoa que prega bem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não significa o quanto ela ora, não. A pessoa cheia do Espírito Santo, algumas marcas vão surgir na vida dela, alguns frutos. E um dos principais frutos que vão surgir na vida desta pessoa é a compaixão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, a compaixão é algo que é produzido na vida e no coração daqueles que vivem uma verdadeira religião, porque Tiago vai dizer, olha, a fé sem obras é morta, a fé sem atitudes é morta. Tiago vai dizer na sua carta, ele vai dizer assim, ó, a verdadeira religião que Deus aceita é aquela que cuida dos órfãos e viúvas. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que a verdadeira religião é aquela que se preocupam com aqueles que estão em necessidades, com aqueles que precisam. Irmão, deixa eu falar para você, às vezes nós estamos aqui, nós cantamos, nós falamos em língua, eu amo falar em línguas, eu oro em línguas, mas isso tem que produzir algo. Se eu saio daqui no templo, e eu volto para a minha faculdade, eu volto para a minha escola, eu volto para a minha casa,
E eu olho pessoas que estão caídas, eu olho pessoas em dificuldades, e no meu coração nada brota, então, nós temos alguma coisa errada. Porque o nosso coração tem que queimar. Sabe por que eu estou aqui nessa noite, trazendo essa palavra desse jeito? Eu poderia simplesmente dizer, pessoal, me tire daqui, vou para um hotel, vou para qualquer lugar. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque nós vamos ouvir essa palavra. Sabe por que eu estou aqui? Porque uma compaixão brotou no meu coração para compartilhar essa palavra com vocês, porque eu creio que essa palavra vai transformar Tupã, vai transformar essa região. Eu creio nessa noite no nome de Jesus. Os irmãos, prestem bem atenção no que eu vou te falar. Quando esse homem está aqui, amar Deus, deixa eu falar para você. Jesus diz, nós temos que amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Amar Deus é muito fácil. A gente amar Deus e a gente passar horas ajoelhado, horas adorando. E na nossa definição de amar Deus, a gente diz, não, eu amo a Deus, eu estou aqui, eu sou apaixonado por Jesus, eu mando beijinho para Ele, eu faço coração para Ele. Meu irmão, amar Deus é muito fácil. Mas existe um segundo ponto, que é amar o próximo. Amar Deus vai custar algumas coisas, sim, vai custar muitas coisas. Mas amar o próximo vai custar muitas coisas de nós. Porque, meu irmão, preste bem atenção comigo. Imagine agora, esse samaritano, ele passando pelo lugar que estava ali. Com certeza esse homem, ele tinha uma viagem. Com certeza esse homem tinha um compromisso. E esse homem, ele está aqui. Ele olha para aquela pessoa. Eu imagino no coração dele, ele olhando, dizendo assim, poxa vida, eu tenho um compromisso. Eu tenho que chegar em tal horário, eu tenho que chegar naquela cidade, tal dia. Ele tem um compromisso importante. Mas a agenda, o compromisso dele, a viagem dele é interrompida por causa de alguém que está necessitado. Às vezes eu olho para pessoas na nossa igreja. E às vezes eu digo assim, cara, vamos ser líder de uma célula. Vamos para a célula, vamos evangelizar, vamos fazer isso. Eu olho pessoas dizendo assim, mas pastor, eu tenho meu futebol, eu tenho minha academia, eu tenho meu tempo de descanso. Eu falo, cara, mas tem gente precisando, pastor, até queria dar, mas eu não tenho tempo. O que a pessoa está dizendo é assim, a minha agenda já está fechada e não tem espaço para ela. Meu irmão, aquele religioso, o sacerdote, o levita, eles tinham uma programação. E, meu irmão, a necessidade daquele homem não muda a agenda deles. Eles vendo aquele homem caído, isso não muda a trajetória deles, eles continuam. Agora deixa eu falar para você, um verdadeiro discípulo de Jesus, toda vida, toda agenda, toda programação dele é mudada por causa de uma vida. Sabe por que muitas vezes é difícil amar o próximo? Sabe por que muitas vezes é difícil liderar uma célula? O difícil não é ministrar na célula. O difícil na célula é a gente amar pessoas, porque para amar pessoas nós temos que dar da nossa vida para elas. Para amar pessoas nós temos que dar do nosso tempo. Meu irmão, duas coisas que esse samaritano teve que dar, que são muito preciosas para a gente. Diga assim comigo, tempo. Diga mais forte, diga tempo e recursos. Preste atenção no que eu vou te falar nessa noite. Para amar pessoas, você vai ter que dedicar muito tempo. Amar Deus não custa nada. A gente vai para o trabalho, eu ouço gente dizendo assim, não, eu estou todo momento orando, eu vou para o trabalho, eu estou dirigindo, eu estou orando. Porque Deus a gente não vê. Porque Deus a gente está todo, não, eu amo a Deus, mas meu irmão, para nós amarmos o próximo, isso vai custar muito do nosso tempo. Para nós amarmos o próximo, isso vai custar algo muito importante, tempo. Porque tempo é vida. Tempo é vida.
E quando eu vou atrás de alguém, quando eu compartilho a palavra com alguém, quando eu vou atrás de alguém que está na droga, alguém que está na boca de fumo, eu vou dar do meu tempo e eu estou dando a minha vida para ele. Meu irmão, por que muitas pessoas não querem liderar uma célula? Porque vai custar tempo e elas não estão dispostas a dar tempo para cuidar de ninguém. Deixa eu falar para você aqui nessa noite. A gente está tão preocupado com a nossa agenda. A gente está tão preocupado porque nós já traçamos um projeto de vida. Nós já traçamos os nossos sonhos. Mas eu estou aqui nessa noite para trazer uma palavra para você, porque Deus precisa falar com algumas pessoas aqui. Você traçou planos na sua vida. Você fez projetos. Mas você tá sentindo o seu coração sendo inquietado. Porque no meio dos seus projetos apareceram pessoas caídas no meio do caminho. E você está relutando porque você está vendo a necessidade. Mas o teu coração está chamando, não, você tem esse sonho dessa faculdade, desse concurso que você vai fazer. Mas algo queima no teu coração dizendo, as pessoas é mais importante do que tudo. As pessoas são mais importantes que tudo. Eu estou aqui nessa noite. Há muito tempo atrás, esse não era meu projeto, pregar a palavra, ser um pastor integral, não. Eu tinha tantos sonhos. Eu tinha tantas programações, eu havia sonhado tantas coisas. Mas eu encontrei Jesus na minha vida. Deixa eu falar para vocês, eu encontrei Jesus dentro da igreja, estando dentro da igreja há muito tempo. Dentro da igreja há muito tempo, eu vivi debaixo de uma religiosidade. Mas de repente eu encontrei Jesus, eu encontrei o Espírito Santo. E eu lembro que quando eu tive esse encontro com o Espírito Santo de Deus, eu comecei a enxergar, não é que não tinha, é que eu não estava vendo, eu comecei a enxergar pessoas que estavam caídas no meio do caminho. E meu coração começou a aquietar, meu coração começou a ficar inquieto. E eu comecei a dedicar do meu tempo, comecei a dedicar da minha vida. E chegou um tempo que algo tocou meu coração e algo dizia assim, Deus começou a me chamar dizendo, olha, eu quero você no ministério. Eu falei, Deus, mas e os meus sonhos? Eu tinha feito toda uma programação, meu sonho não tinha nada a ver com pastor. Eu tinha uma programação, eu estava noivo, ia me casar, eu tinha tudo. Mas deixa eu falar para você. Eu me encontrei com pessoas caídas no meio do caminho. E algo brotou no meu coração chamado compaixão. E quando essa compaixão brota no nosso coração, nós entendemos que não existe algo mais valoroso do que vidas. As vidas se tornaram mais importantes do que os sonhos que eu tinha. As vidas se tornaram mais importantes do que todo o projeto que eu tinha desenhado. Eu poderia dizer, não, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu podia passar pelo outro lado e eu poderia seguir, mas algo brotou no meu coração, porque, meu irmão, o amor que nós temos pela vida tem que nos consumir por inteiro. O amor que nós temos por cada pessoa tem que nos consumir. Diga aleluia. Diga para a pessoa ao teu lado, que ela vai ficar acordada, esperta, diga assim, ó. Deus quer que você dedique mais do teu tempo ao teu próximo. Diga para o outro lado, que você não fazia acepção de pessoas, diga assim, Deus quer que você dedique mais do seu tempo. Irmão, preste bem, você imagina comigo. Esse homem, ele muda todos os planos. Esse homem, ele muda tudo. Ele pega esse homem, coloca no cavalo, no animal dele, leva para uma hospedaria, passa a noite toda cuidando desse homem. Esse homem perdeu o sono. Esse homem perdeu o sono. Esse homem investiu dinheiro. Esse homem perdeu noite de sono por causa de uma vida, one life. Meu irmão, a igreja precisa, sabe uma coisa?
Eu estou aqui pregando para vocês. O Espírito Santo de Deus me fala algo neste momento. Os irmãos, você não imagina a dor terrível que eu estou sentindo. Você está me ouvindo, mas você não está sentindo a dor. O Espírito Santo de Deus me fala algo. O mundo está sentindo dores terríveis. Nós estamos vivendo na geração mais depressiva de toda a história. Nós estamos vivendo na geração mais suicida de toda a história. Os nossos jovens estão tirando as suas vidas. Meu irmão, nós estamos, sabe por quê? Nós estamos tão preocupados com nós mesmos, nós não conseguimos mais sentir a dor daqueles que estão próximos a nós. E eu quero falar nessa noite para você, para a gente poder ir encerrando, o que significa essas pessoas caídas no meio do caminho, no meio da trajetória. Quando a gente olha, imagina pessoas caídas, a gente imagina talvez alguém bêbado, alguém viciado, alguém pedindo uma esmola. Essas pessoas sim são elas. Mas deixa eu falar para vocês, tem pessoas que estão à beira do caminho. E elas são muito ricas. São muito inteligentes. Elas têm cursos superiores. Elas têm fama. Mas elas têm uma dor e uma enfermidade muito grande por dentro. Elas estão vivas por fora, mas por dentro estão morrendo cada vez mais. Nós precisamos sentir a dor deles. Nesse momento existem jovens, moças, que algo está dizendo assim: olha, estou sentindo essa dor aqui, meus irmãos, e eu fico imaginando assim, meu Deus do céu, o que eu faço com essa dor? Mas deixa eu falar para você, essa dor minha é no físico. Mas a pior dor que existe é na alma. E quantas pessoas estão com dores terríveis na alma? E o que nós estamos fazendo? Existem pessoas caídas ao nosso lado, pessoas que estão desesperadas. A Bíblia diz assim, ó, quase morto. Esse homem estava quase morto. Sabe por que ele não morreu? Por que esse homem não morreu? Por quê? Porque alguém ajudou. Meu irmão, as condições das pessoas lá fora, elas estão quase mortas. Ou seja, a Bíblia está dizendo, falta muito pouco. Falta muito pouco para eles morrerem. Mas se nós dermos a nossa atenção, se nós dermos o nosso tempo, elas não vão morrer. Mas Deus vai restaurar a vida delas, no nome de Jesus. Nós estamos aqui, meus irmãos. Eu quero deixar essa palavra nessa noite. Queria que o pessoal do louvor pudesse me ajudar. Eu quero terminar nessa noite, mas eu quero orar por vocês. Eu queria que nós orássemos aqui. Porque nós não seremos levitas e sacerdotes que estão mais preocupados com o templo, com as nossas coisas, do que com aqueles que estão perdidos. Mas nós somos discípulos e discípulas de Jesus. E os nossos olhos e ouvidos vão estar atentos a todo momento àqueles que estão caídos na beira do caminho. Na tua faculdade tem amigos que estão precisando, na tua escola. Existem amigos seus que ainda não estão aqui, mas estão quase morrendo. Eles só precisam de tempo, atenção e alguém que ajude e cure as feridas deles. Será que isso é pedir muito, meus irmãos? A verdadeira religião de Jesus não é o que nós fazemos no nosso templo, mas é o que fazemos quando saímos dele. O verdadeiro evangelho, ele não acontece na igreja, ele acontece fora dela. Nós não podemos nos iludir com templos cheios. Nós não podemos nos iludir. Essa conferência aqui, ela é muito importante. Glória a Deus por isso. Mas ela tem que marcar as nossas vidas. E ela tem que marcar as histórias. Irmão, sabe o que é interessante? Uma vida. Uma vida. Só fazer uma pergunta para vocês. Rafa, quantos membros vocês têm aqui hoje na igreja? Membro total? 500 pessoas. 500 pessoas. Preste bem atenção, meu irmão. Se cada um tocasse em um ano,
seriam 1000 pessoas. Se cada um tocasse um. Se depois de 1 ano, 1000 pessoas, cada um continuasse tocando mais um. Em 2 anos, 2000 pessoas. Mas nós estamos muito focados em nós mesmos. Mas evangelho não é para orar para nós mesmos. Evangelho não... Você percebeu como que o diabo tem feito? Olha aqui para mim, meu irmão. Os meus olhos é a única parte do meu corpo que eu consigo enxergar. Quem que criou o meu corpo? Quem que criou teu corpo? Deus colocou olhos em você. Mas preste bem atenção. Os teus olhos só conseguem contemplar os outros, não você mesmo. Nós que criamos o espelho, não foi Deus não, meu irmão. Os meus olhos só conseguem, eu não consigo enxergar a mim mesmo. Jesus me fez para eu enxergar o próximo. E o próximo me enxergar. Interessante que o mundo de hoje nós temos a selfie, né? A todo momento nós estamos tirando foto de nós mesmos, olhando para nós mesmos. Mas o evangelho que eu quero viver é o evangelho de Jesus. E eu decidi, Rafa, há um tempo atrás, eu decidi levar essa palavra. Eu sei, meus irmãos, que esse tipo de palavra aqui, às vezes não é aquela palavra que a gente espera, power, ultra power e vamos chapar. Não, mas não é isso que eu quero. Eu não quero templos cheios. Eu quero cidades, escolas, faculdades transformadas. Eu quero ver empresas transformadas. O cara da faculdade, ele não veio aqui, mas você pode ir até ele. A igreja nunca na história foi chamada para adentrar um templo. A igreja foi chamada para adentrar as casas, o local de trabalho. E Deus te fez um missionário. Aonde Deus te colocou, deixa eu falar para você, toque uma vida. Toque uma vida. Eu não sei se onde Deus te colocou, na empresa, no trabalho, um representante comercial, um empresário. Eu não sei aonde, mas eu só te peço uma coisa. Toque uma vida.